Conversa com meu povo. Em primeiro lugar, durante estas semanas, temos assistido a uma série de entrevistas e todo tipo de propaganda daqueles que se candidatam aos cargos políticos, de administradores municipais e de vereadores, inclusive com espetáculos vergonhosos e deprimentes em algumas partes do país. De um lado, vivemos um tempo de exercício da democracia, na qual são assegurados direitos de se apresentarem como possíveis ocupantes das cadeiras existentes à disposição. Por outro lado, percebemos a enxurrada de propostas, tantas delas irrealizáveis, inclusive com grande confusão entre os papéis dos prefeitos ou prefeitas e aquele dos vereadores e vereadoras. De fato, é bom fazermos um significativo desconto ao ouvirmos de candidatos às câmaras municipais propostas de um verdadeiro paraíso na terra, como se coubesse a esta instância realizar as obras ligadas à educação, habitação, saúde, saneamento e daí por diante. Ensina o Tribunal Superior Eleitoral: o vereador é a ligação entre o governo e o povo. Ele tem o poder de ouvir os que os eleitores propõem, propor e aprovar esses pedidos na Câmara Municipal e fiscalizar se o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em prática. Por isso, é importante que o eleitor acompanhe a atuação do vereador para verificar se o trabalho está sendo bem desenvolvido. Quando uma pessoa prioriza sua candidatura na defesa de interesses grupais ou classistas, ainda que justos, corre o risco de esquecer outros aspectos. Antes de tudo, o sentido do bem comum, que aliás é o primeiro princípio da doutrina social da Igreja. Outro é o papel prioritário de fiscalização do exercício administrativo do Poder Executivo. Não passando pelo bem comum, os interesses particulares ou de grupos, em vista de cargos ou posições, comprometem a segunda parte, que é fiscalizar com isenção o Poder Executivo. Por acaso, alguém sabe de cargos conseguidos à custa de barganhas e posições oferecidas, aparentes e apaniguados? Vale a pergunta provocante. Jesus chamou para o seu grupo de discípulos homens bem concretos, com qualidades e limitações, inclusive porque o ambiente da época levava à expectativa de um Messias poderoso, capaz de enfrentar e aniquilar os inimigos do povo. Ele faz com os discípulos um caminho de formação, um lento processo que incluiu o que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37, que eu convido todos a lerem. Vejamos. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes que discutíeis pelo caminho. Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. Justamente aos 12 que viriam a assumir responsabilidades tão grandes, Jesus deve ensinar a não buscar os lugares de predominância e prepotência. E chama uma criança para mostrar-lhes a preferência a ser assumida justamente no ambiente cultural em que estes pequeninos nem eram contados.
Permitam-me as pessoas que acompanham esta reflexão algumas observações e propostas justamente às vésperas das eleições municipais. Observo que nos muitos anos de vida e ministério já conheci e conheço pessoas que entraram na política e se mantiveram com as mãos limpas e o coração puro, inclusive saindo até mais pobres do que entraram ao final de uma carreira política. Um critério a ser observado quando nos coube dar um voto consciente é verificar se a pessoa tem efetivamente uma história de serviço ao próximo, retidão e coerência de vida, começando em sua própria família e no ambiente de trabalho. Nas atividades comunitárias, no bairro ou na paróquia, vejamos se a pessoa se dispôs realmente a ir ao encontro dos mais fracos e dos mais pobres. E é bom saber se tem trabalhado seriamente em sua profissão, pois podem acontecer que apareçam candidatos que procurem apenas um bom salário ou um dinheirinho extra. Notemos ainda que os campos social e religioso não devem ser misturados. Os lobbies de qualquer ordem, como por exemplo no Congresso Nacional, têm atrasado a consecução de objetivos e projetos mais amplos e dignos do conjunto da sociedade. O espaço da política há de ser o lugar do debate correto e sincero sobre a sociedade e o bem comum. Não interessa à Igreja Católica que os candidatos prometam terrenos ou benefícios materiais ou cargos. O que desejamos é ter homens e mulheres que vivam com coerência o Evangelho e deem testemunho dos valores cristãos. Seja em que instância venham à tona debates, pessoas que não valorizam a vida, para dar um dos exemplos, a vida e a dignidade humana desde a sua geração até o ocaso natural, não podem merecer nossa confiança. Ou candidatos que já se envolveram em falcatruas e redes de corrupção de qualquer tipo, também esses não são merecedores dos votos dos cristãos católicos. Não estão à venda votos de pessoas conscientes de sua fé e de sua retidão humana. Então, muitas pessoas têm perguntado em quem votar. Vale a resposta dada pelo Papa numa entrevista ao voltar da última viagem apostólica, quando afirmou que, em algumas circunstâncias, há que votar no menos pior. Entretanto, será sempre melhor analisar com calma para sufragar os candidatos ou candidatas aos poderes executivo e legislativo de nossos municípios, pessoas dignas e honestas. A responsabilidade pessoal nas eleições é imensa. Tenhamos certeza de que o processo de construção de uma sociedade mais justa e fraterna é longo, complicado e muitas vezes doloroso, mas pede nossa consciência e capacidade de decisão. Peçamos humildemente àquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelo resgate de muitos. Dele nos vem a graça e também o exemplo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é sempre bom nós estarmos juntos. É sempre bom partilhar os nossos questionamentos e buscar juntos as respostas às perguntas que nos são feitas. Luciana Parente pergunta: qual o significado da frase dita pelo centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será curado? É impressionante esta frase, até porque mesmo tendo sido dita por um pagão que acabou entrando
pela porta da fé no coração da igreja, essa sua frase é dita em todas as missas. Ele era um pagão, uma autoridade romana, está diante de Jesus, de quem ele tinha certamente ouvido falar muita coisa, pede pela cura de um seu servo, tem uma outra versão que é o filho dele que está doente, e aí Nosso Senhor se dispõe a ir à sua casa, e ele recebe um recado no meio do caminho, que esse homem não se sentia digno de que Jesus entrasse na sua casa, mas apenas uma palavra seria suficiente para esta cura. É a manifestação da fé. E a igreja assumiu esta frase para a sua liturgia. Na hora da comunhão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós todos dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E a gente, mesmo sabendo não ser dignos, nós nos aproximamos, por causa da misericórdia de Deus que nos acolhe, nós nos aproximamos da Sagrada Comunhão. Então, o sentido é da humildade, da clareza daquele homem que vinha do paganismo, mas acabou encontrando Jesus, encontrando o Evangelho e a força que Nosso Senhor tinha. Então, é o sentido dessa humildade e do reconhecimento dos próprios limites. Isabela Aguiar de Belém: qual dos 7 pecados capitais é o mais que aflige como ser humano? Todos. A inveja, a luxúria e daí por diante são pecados capitais, porque cada um deles traz consigo um rompimento radical com o amor de Deus e com a dignidade das pessoas humanas. Então, todos eles haverão de ser evitados. Eu só gostaria de observar com todos que falar em pecado é falar também do nível de consciência que as pessoas têm. Existem situações em que a história da pessoa trouxe bloqueios, trouxe dificuldades muito grandes. Então, é bom a gente não emplacar logo uma falha que uma pessoa cometeu, porque nós precisamos estar atentos à história que a pessoa passou, às dificuldades vividas, os esforços que ela soube ou não soube fazer para fazer uma avaliação adequada. José Bentes, de Belém: por que o comentarista da missa realiza os comentários num lugar e o leitor no outro? Existe um significado para isso? Sim. Existe sim. Tudo está dentro da missa. Mas nós temos um princípio muito importante na liturgia. A mesa da palavra, o ambão que se chama, é para proclamar a palavra de Deus, as leituras, o Evangelho, o Salmo responsorial e, no máximo, as preces comunitárias. Comentarista pode existir ou não. Não é obrigado a existir um comentarista numa missa, né? Para que a pessoa vai dizer: fiquemos de pé para aclamar o Evangelho? Está todo mundo sabendo disso desde que participa da Santa Missa. Então não precisa falar, começa a cantar o Aleluia e todo mundo se levanta, né? Então, não é necessário fazer tantos comentários, porque senão a gente alonga a celebração e não deixa o espaço e o tempo necessário para viver as coisas que efetivamente são importantes. Então é por isso que nós distinguimos. Uma coisa é a mesa da palavra, o ambão, outra coisa é uma estante onde um comentarista pode fazer algum comentário. Cirilo Malcher, de Belém: na missa existem momentos em que ficamos sentados e outros precisamos levantar. É obrigatório? Por que fazemos isso? Bom, o dinamismo da igreja faz com que a gente não seja apenas espectador. Você estar assentado e ouvir uma leitura, ouvir uma homilia, com toda certeza predispõe àquela escuta naquele momento. Você está de pé para fazer a profissão de fé? Lembra o levantou-se, porque Jesus se levantou dos mortos. Então é uma posição de respeito. Você se ajoelhar é uma posição de adoração.
a inclinação. Então isso faz parte do dinamismo da vida cristã, do dinamismo da liturgia da igreja. Então você vai ver uma pessoa que tem alguma dificuldade para ajoelhar, né? Como atualmente é o meu caso. Então eu faço a inclinação profunda no lugar da genuflexão ou do ajoelhar-me. Tudo depende da circunstância das pessoas, não é? Uma pessoa que está enferma fica o tempo todo sentado durante a missa. Não é um problema. Então, isso exige o quê? Discernimento, serenidade, capacidade de verificar o espaço, o sentido de cada um dos gestos. Luciene Brito, por que o diácono, que no final da missa diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, e não o sacerdote? Um dos princípios da liturgia é que cada um faça aquilo que lhe cabe e somente aquilo que lhe cabe. Então, ao sacerdote compete a presidência da celebração, a capacidade de presidir aquela celebração do mistério de Cristo. Ao diácono compete estar ali auxiliando o sacerdote, compete pregar, ler o evangelho, ou eventualmente fazer homilia. Ao diácono compete segurar o cálice no momento da doxologia do por Cristo, com Cristo em Cristo, e compete também despedir o povo no final da Santa Missa. Faz parte do dinamismo da celebração, né? Já pensou se o padre tivesse que, ao mesmo tempo, bater campainha, incensar e fazer... Não, cada um tem o seu serviço, cada um tem a sua tarefa, e é muito importante que as coisas aconteçam dessa forma. Quando não tem o diácono, então é o sacerdote que faz essa despedida do povo ao final da Santa Missa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo que Nosso Senhor abençoe a sua vida, abençoe este final de semana e que todas as famílias possam caminhar com fidelidade na graça de Deus, de forma especial participando da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.